Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Álvaro do Instituto Federal Goiano. Bem, nesta aula você vai aprender sobre depreciação. Por que é importante você aprender sobre a depreciação? Quando é feito o cálculo do custo de um produto, imagine que você produz alface. Você vai vender o alface por um valor acima do que você teve de custo, para você ter o seu lucro. No cálculo dos custos, você precisa considerar a depreciação. A depreciação, ela é a desvalorização de máquinas, veículos, móveis, imóveis ou instalações em decorrência do uso. Nesse exemplo que eu falei para você sobre o alface, imagine então que você, para produzir o seu alface, você vai utilizar um veículo. Esse veículo, toda vez que você anda com ele, ele está se desgastando com o uso dele, ou seja, ele está perdendo valor. Se esse seu veículo ele vai ter uma vida útil de 10 anos, e se esse seu veículo você utiliza ele para produzir alface, você precisa considerar o custo do seu veículo no sistema de produção de alface. Então, o custo para produzir cada pé de alface precisa considerar o valor do seu veículo, se você utiliza. Isso porque, depois de um certo tempo, 10 anos, como eu coloquei aqui, por exemplo, o seu veículo ele vai se tornar obsoleto, ou seja, ele vai ir para o ferro velho. Então, se você não considerar o custo do seu veículo na produção, você não vai estar cobrando ele. Então, depois desses 10 anos, você não vai ter o valor para pagar e comprar outro veículo. Você vai ter que tirar esse dinheiro do seu bolso. Vou dar outro exemplo para você. Imagina que para você produzir então um pé de alface, você utiliza um sistema de irrigação. Esse sistema de irrigação, vamos considerar que você comprou ele por R$ 10.000. E esse sistema de irrigação, ele vai durar 10 anos. Então, se considerar uma depreciação fixa por ano, poderíamos dizer então que se esse sistema de irrigação ele vai durar 10 anos, então cada ano ele vai perder R$ 1.000. Lembrando que o valor total dele são R$ 10.000. Então, primeiro ano ele vai, depois de um ano de uso, ele vai valer 9.000, depois do segundo 8.000, até ele chegar nos 10 anos e ser um sistema que você vai ter que repor ele. Qual que é a importância de você considerar que esse sistema de irrigação ele te custa R$ 1.000 por ano, valor de depreciação. Tudo que você produzir com esse sistema de irrigação, você precisa considerar no valor do custo desses produtos esse valor de depreciação. Isso é muito importante porque se você não fizer isso, passados os 10 anos, você vai ter que comprar outro sistema de irrigação e você não recebeu esse valor porque você não considerou no custo. Então aqui eu vou dar dois exemplos. É bem tranquilo, tá? Eu estou utilizando aqui o Excel, que é um programa que faz contas, mas você pode utilizar calculadora, pode utilizar também um papel, você pode ir pausando o vídeo e ir fazendo esses exercícios também na sua casa para treinar. Volte esse vídeo quantas vezes forem necessárias para que você entenda esse conceito de depreciação e entenda fazer esses cálculos. Então, nesse exercício, eu vou explicar a depreciação fixa. Ela não muda de ano a ano. No exemplo do sistema de irrigação, então, cada ano ele perde R$ 1.000. Então, isso é uma depreciação fixa, ok? Então, o primeiro exemplo se você também tem Excel, você consegue mudar as células do Excel, tá? Se você não tem Excel, não tem problema, você pode treinar aí no seu caderno, no seu papel, tá bom? Lembrando que se você for utilizar o Excel, as células em verde você pode alterar. Então você pode digitar aqui outros valores e as que estão em amarelo não. Aí você vai ter já o valor automático, ok? Vamos lá então? Então o exemplo é o seguinte. O equipamento, nesse exemplo, ele tem um valor de R$ 9.000. Esse equipamento ele vai durar, vai ter uma vida útil em anos de 4 anos. Se o equipamento custa R$ 9.000 e ele vai ter uma vida útil de 4 anos,
O valor de depreciação desse equipamento por ano será R$ 2.250. Como que isso se calcula? Depreciação do equipamento por ano. Valor do equipamento novo, R$ 9.000, dividido pela vida útil em anos, 4 anos. Então, eu dividindo o valor do equipamento pela vida útil em anos, eu tenho a depreciação do equipamento por ano, que é igual a R$ 2.250. É o valor de depreciação do equipamento por ano. Que equipamento poderia ser esse? Poderia ser um sistema de irrigação, poderia ser uma máquina, uma despolpadora, poderia ser um triturador. Então aqui a depreciação nós podemos utilizar para máquinas, equipamentos e até mesmo para construções, infraestrutura, ok? Como calcular então o valor de depreciação do equipamento por mês? Às vezes fica mais fácil ser considerado o valor por mês, porque muitas vezes a nossa medida de produção ela é mensal. Se a nossa produção, quando a gente faz o balanço das contas, for por ano, nós temos que considerar o valor de depreciação por ano, tá bom? Mas aqui vai ser as duas formas. Então, valor de depreciação do equipamento por mês calcula-se como o valor por ano dividido por 12. Então veja bem, nesse exercício, o equipamento ele tem uma depreciação por ano de R$ 2.250. Se um ano tem 12 meses, então eu vou dividir R$ 2.250 dividido por 12, que vai dar R$ 187,50. Eu utilizei essa fórmula. Então, 2.250 dividido por 12, que dá R$ 187,50. Uma outra forma que eu poderia fazer essa conta direto, o valor do equipamento é R$ 9.000. Se ele tem a vida útil de 4 anos, quantos meses tem em 4 anos? 4 vezes 12, que são 48 meses. Se eu fizer 9.000 vezes 48, o valor vai ser 187,50. Então faça aí, pause esse vídeo e faça 9.000 dividido por 48 meses. R$ 187,50. Ok? Se você não conseguiu compreender esse exercício, volte para tentar entender novamente. E se ainda ficou com dúvida, pergunte para o professor ou para o tutor. Tá bom? Então, continuando. Vou considerar que esse equipamento, que eu não. Eu dei alguns exemplos, né? Que eu falei que poderia ser uma máquina, um sistema de irrigação, mas o que importa aqui é que esse equipamento que eu estou exemplificando ele é utilizado para produzir alguma coisa que eu vou vender. Eu considerei que eu estou produzindo 5.000 unidades de algo. Eu não disse o que é. Poderia ser pé de alface, poderia ser ovos de galinha, poderia ser litros de leite. Então, por mês, eu produzo 5.000 unidades. Então, veja bem, se o valor de depreciação do equipamento são R$ 187,50, eu vou dividir R$ 187,50 por 5.000. Por que eu faço essa divisão? O equipamento eu utilizo para produzir alguma coisa. Se eu produzo 5.000 unidades, então eu vou dividir 187,50 da depreciação do equipamento pela minha quantidade de unidades produzida por esse equipamento por mês. Lembrando que esse 5.000 ele é por mês. É a quantidade que eu produzo de algo por mês. Então esse resultado vai dar R$ 0,038. Isso daqui representa 3,8 centavos. Como que eu fiz essa conta? Custo com depreciação por unidade produzida. É o valor de depreciação do equipamento por mês, que são R$ 187,50, dividido pela quantidade de unidades produzidas por mês, que são 5.000. O que isso significa na prática? Vamos lá para o exemplo. Se eu estou produzindo alface, 5.000 pés de alface por mês, e eu utilizo um sistema de irrigação e ele me custou R$ 9.000, esse sistema de irrigação ele vai ter uma vida útil de 4 anos, então cada pé de alface meu, 3,8 centavos, ou seja, quase 4 centavos do custo do meu pé de alface vai ser com a depreciação do sistema de irrigação. Então, quando eu começo a fazer lá minhas contas do custo
para mim produzir o pé de alface, eu vou ter mão de obra, eu vou ter o custo com a energia, eu vou ter também com meus adubos, eu posso comprar matéria orgânica. Então eu vou ter uma série de custos e eu preciso considerar o custo com a desvalorização das minhas máquinas, equipamentos e infraestruturas. Se eu não fizer isto, eu não vou cobrar do meu cliente esse valor. Então, depois de um tempo, meus equipamentos vão ficar obsoletos, vão se tornar obsoletos, vão ficar velhos, em desuso, e eu não vou ter dinheiro para comprar outros produtos novos. Então, na prática, como cada alface é 4 centavos quase é da depreciação do equipamento, então eu teria que cobrar esse valor no custo e teria que ir reservando esse valor por cada pé de alface vendido. Então, 5.000 pé de alfaces, faça a conta aí, 5.000 pé de alfaces vezes 4 centavos, eu vou ter R$ 200 quase, né, que vai ser esse 187,50 de depreciação por mês. Então, 187,50 por mês é um valor que eu vou guardar, ele não é meu lucro. Esse valor, ele vai ser a depreciação. Eu vou juntando 187 por mês. No final do ano eu vou ter R$ 2.250 do primeiro ano. E depois de 4 anos, né, eu vou juntando 2.250 mais 2.250 mais 2.250 mais 2.250. Aí depois no quarto ano eu tenho os 9.000 para mim comprar outro sistema de irrigação sem precisar pegar do meu dinheiro. Porque esse dinheiro eu estava guardando para a depreciação do equipamento. Tá bom? Ficou claro? Lembrando aqui, né, então, só reforçando que quando a gente fala em depreciação, máquinas, equipamentos e infraestrutura. Ok? Então, continuando, agora eu vou para um exemplo totalmente diferente. Você já deve ter, um dia na sua vida, contratado alguém que faz frete. Já ou não? Ou você fez frete da sua mudança, ou você já pelo menos viu um parente fazendo isso. E geralmente quando a gente utiliza esse serviço do frete, nós nos perguntamos como será que o motorista, né, ele cobra esse valor dele. Então aqui teremos um exemplo. Então aqui também essa planilha, ela segue a mesma lógica. Você pode alterar as células que estão em verde. Por exemplo, aqui está 250.000. Vou colocar 300.000. Então, ó, quando você dá o Enter, muda todas as outras células, tá? Como que funciona esse exemplo? A história é o seguinte. Um motorista ele quer saber quanto que ele vai cobrar por quilômetro rodado dos clientes dele. Então ele comprou um caminhão de R$ 250.000 e ele não sabe quanto que ele vai cobrar por quilômetro rodado. Como que ele poderia começar a calcular para ter uma ideia? Então veja bem, eu estou utilizando esse exercício porque ele vai ter o conceito de depreciação também. Então, primeiro ele precisa saber quantos quilômetros o veículo dele vai ter de vida útil. Porém, o veículo, aqui utilizamos uma outra estratégia. Como o veículo ele não dura geralmente por ano, ele geralmente vai pela vida útil do motor. Então foi considerado que o caminhão dele vai ter 1 milhão de quilômetros rodados. Ou seja, depois que o caminhão rodar 1 milhão de quilômetros, o caminhão vai tornar-se obsoleto. Não, ele vai ter que ir para o ferro velho, ele vai ter que comprar outro caminhão, tá? Então, como o caminhão ele custou R$ 250.000, é um caminhão pequeno, tem que fazer a divisão de R$ 250.000 por 1 milhão de quilômetros. Então vai ter o custo de depreciação por quilômetro rodado. Então vai ser 25 centavos, ou seja, R$ 0,25. Então a cada quilômetro que o caminhão roda, anda, se desloca, o caminhão ele perde 25 centavos de vida de depreciação. Então, pensa bem, eu não estou nem considerando combustível, eu não estou falando de mão de obra, não estou falando de manutenção. Eu estou dizendo que aqueles R$ 250.000 que foram pagos pelo caminhão novo, a cada quilômetro que roda, 25 centavos está se perdendo, porque o caminhão está sendo utilizado, ele perde o valor dele. Então essa conta está aqui, depreciação do veículo por quilômetro. Valor total do veículo, R$ 250.000, dividido por 1 milhão de quilômetros. Tá?
Como que eu cheguei nesses valores? Os 250 mil é o valor do veículo. Isso se você ou você procura em tabela ou faz uma estimativa. E vida útil também do caminhão, isso também tem estimativas. Quem é do ramo tem esses valores. Então, o valor aqui, 25 centavos. Por que que é importante considerar que a cada quilômetro o caminhão perde 25 centavos? Se não for considerado esse valor, depois de rodar 1 milhão de quilômetros com o caminhão, esse dono do caminhão não vai ter dinheiro para comprar um novo caminhão. Se ele considerar esse valor de 25 centavos, depois de 1 milhão de quilômetros rodados, ele vai ter os 250 mil reais de volta, porque ele considerou no custo do caminhão. Então, continuando a conta. Agora eu vou colocar outras variáveis, tá? Não vai ser só depreciação, não. Aqui agora vai ser o cálculo com a manutenção. Então foi considerado que, em média, o caminhão ele gasta 5 mil reais com manutenção toda vez que vai na oficina. As primeiras são mais baratas, quando o caminhão está mais novo, depois vai ficando mais caro, mas em média são 5 mil reais. Eu considerei esse valor. E quantos quilômetros é para fazer a manutenção? Eu considerei que a cada 10 mil quilômetros precisa fazer a manutenção de 5 mil reais. Então faz-se a divisão de 5 mil reais dividido por 1.000 quilômetros. Então vai ter um custo ali o caminhão de 50 centavos com a manutenção. O que seria essa manutenção? Óleo, trocar, engraxar, pneu, amortecedor. Então, tudo isso que vai fazendo manutenção no veículo, no caminhão, vai sendo considerado como manutenção. A conta está aqui ao lado. O valor é manutenção do veículo por quilômetro. Então, o valor da manutenção por quilometragem rodada para manutenção, ou seja, 5 mil reais para cada 10 mil quilômetros. Né? Então, aqui em cima são 5 mil. E aqui, quilometragem rodada para manutenção, que são 10 mil. Então, 5 mil reais dividido por 10 mil. Deu 50 centavos. Agora aqui o custo com combustível. Então, o combustível do diesel foi considerado R$ 3,50 e o caminhão ele roda 4 km por litro. Então, o valor do combustível por quilômetro rodado é de R$ 0,88, ou seja, 88 centavos. Como que foi calculado isso? O valor do combustível por quilômetro rodado. Então, o valor do litro do combustível, R$ 3,50, dividido por quilômetro rodado, 4 km por litro. Então, 3,50 dividido por 4, deu 0,88. Então, aqui, esse 1,63, ele é a soma da depreciação, manutenção e combustível por quilômetro. Então, ou seja, cada quilômetro que esse caminhão ele anda, ele gasta R$ 1,63 com depreciação, que é a desvalorização dele, gasta 50 centavos com manutenção e gasta 88 centavos com combustível. Então dá um total de R$ 1,63. Pessoal, aqui muito importante. Aqui ainda não foi considerado a mão de obra desse motorista. Então, se ele cobrar um valor de 1,63, ele não está ganhando nenhum real nesse exemplo. Se ele cobrar um valor menos que 1,63, ele está tendo um prejuízo, tá? Então, o que pode acontecer aqui? Se o motorista ele cobra 1,63, ele pode pagar o combustível, que vai custar 88 por quilômetro, 88 centavos, e ele pode conseguir pagar a manutenção, que custa 0,50. E ele também paga a depreciação e não ganha nenhum real. Porém, se ele pegar esses 25 centavos da depreciação e ele não considerou esse valor no custo do veículo, ele pode pensar que a cada quilômetro que ele roda, ele está tendo 25 centavos de lucro. Né? Então, se ele cobra 1,63 do cliente dele, e se ele não considera isso daqui como um custo, ele pode considerar que ele pagou o combustível 50 centavos, ele pagou o combustível com 88 centavos, ele pagou a manutenção 50 centavos por quilômetro, em média, né? E sobrou 25 centavos por quilômetro. Então, se ele andou 1.000 quilômetros, então faça 1.000 quilômetros por 25 centavos. Vai dar R$ 250. Então, se ele andou 1.000 quilômetros, ele vai pensar assim, 250 reais é meu.
Não, mas não é dele. Esses R$ 250 é depreciação do caminhão. Esse valor ele tem que ser juntado para um dia lá na frente ele conseguir comprar outro caminhão, tá? Então, olha só, 1,63 não tem mão de obra, tá bom? Muito importante isso. Como calcular a mão de obra, então? Então, aqui vai ter que fazer algumas escolhas arbitrárias. O que que é isso? Você vai ter que escolher quanto que vai ser o valor da mão de obra. Geralmente, esses valores, eles são valor de mercado. Como que eu considerei aqui? Eu considerei que esse motorista ele vai rodar 20 dias por mês e cada dia vai rodar 500 quilômetros. Então, 500 vezes 20 dá 10 mil quilômetros, ok? 10 mil quilômetros por mês. E o valor da mão de obra que esse motorista vai receber, ele propõe a se receber, são R$ 5.000 por mês, um valor significativo. Então, se o valor da mão de obra por mês são R$ 5.000, e se ele vai rodar por mês 10 mil quilômetros, então eu preciso dividir 5.000 por 10 mil, para saber qual que vai ser o custo por quilômetro. Então aqui, ó, valor da mão de obra por quilômetro. Valor da mão de obra mensal, que são R$ 5.000, dividido pela quantidade de quilômetros dirigidos por mês, que são 10 mil. Então o valor vai ser 50 centavos por quilômetro. Então agora somando o IN63 com os 50 centavos, o valor vai ser R$ 2,13. Então se o motorista cobrar R$ 2,13 por quilômetro rodado, ele vai pagar a depreciação, ele vai pagar a manutenção, o combustível e a mão de obra, tá? Então, se ele rodar 10 mil quilômetros por mês, ele vai ter um lucro de R$ 5.000, tá bom? Considerando aqui que eu não considerei imposto, pedágio e outros custos que o motorista pode ter aí nesse sistema. Aqui é só um exemplo, esses valores também eles têm alteração, tá bom? A grande importância aqui que eu chamo a atenção para vocês aprender, é com a depreciação. Então, o intuito aqui foi mostrar uma maneira diferente com a depreciação. No exemplo anterior, eu fiz a conta da depreciação por mês e eu calculei qual quantidade de produto é produzido por mês e dividi o valor da depreciação pela quantidade de produto produzido por mês, né? Aqui já é diferente, porque o nosso veículo ele não é por mês, ele depende de quantos quilômetros que roda, tá? Então, o exercício anterior foi por mês. Esse exercício já foi por quilômetro a depreciação. Pode ter outros equipamentos e máquinas que a depreciação pode ser calculada por horas. Então, talvez uma máquina ela tenha uma vida útil de 100 mil horas. Então, você vai ter que pegar o valor dessa máquina e dividir por 10 mil horas. Então, cada hora que essa máquina ela está funcionando, ela vai ter um valor, né, de depreciação. Então, se essa máquina produz 100 produtos, 100 unidades de produto por hora, você vai dividir o valor da depreciação por hora por 100. Aí você vai ter o custo por unidade produzido, tá bom? Eu espero que essa aula tenha clareado, né? Tenha ficado assim bem explicativo para você em relação à depreciação, não só o conceito, que é a desvalorização, né, em decorrência do uso, mas também que tenha ficado claro as contas, tá? Então eu chamo a atenção que treine essas contas, se for necessário, veja esse vídeo novamente e conte comigo para as dúvidas que você possa ter, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, um abraço.